A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, no teu lar, na tua casa, toda a tua família. Na meditação de hoje, irmãos, eu quero falar sobre o episódio bíblico em que Davi poupa a vida do rei Saul. Vou ler aqui, irmãos, apenas um versículo do capítulo 24 de 1 Samuel. Mas antes, irmãos, quero fazer uma observação importante. O contexto ele começa no capítulo 23. Se você quiser e puder, leia o capítulo 23 e o capítulo 24 para você poder ter um melhor entendimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler aqui o versículo 10 do capítulo 24 de 1 Samuel, que diz assim: Eis que este dia os teus olhos viram, que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Até aqui por enquanto, amém? Louvado seja Deus. Começando do início, irmãos, em que descreve o capítulo 23 de 1 Samuel, Davi e os seus homens estavam abrigados na região de Adulão, onde haviam cavernas para se esconderem do rei Saul e seus adeptos. Quando receberam a notícia de que os filisteus haviam atacado as eiras dos habitantes de Keila. Keila era uma cidade de Judá, distante uns 5 quilômetros ao sul de onde eles estavam, na fronteira do território dos filisteus. As eiras eram áreas circulares abertas no campo, onde se separava o grão do trigo. E ao atacar as eiras, os filisteus roubavam os israelitas das suas provisões de cereais. Antes de tomar qualquer providência, é importante ressaltar que Davi ele consultou ao Senhor para saber se deveria ir e ferir os filisteus. Aí eu abro aqui, irmãos, um parênteses. Ao invés de procurarmos saber a vontade de Deus depois de entrar numa situação difícil, ou pedir o socorro para evitar consequências desagradáveis decorrente de decisões apressadas, deveríamos tomar algum tempo para descobrir qual é realmente a vontade de Deus. Podemos descobrir qual é a vontade de Deus através do conselho da sua palavra, da direção do Espírito Santo, e em nossas mentes vem também como das circunstâncias. Então, voltando, como Davi estava com o sacerdote Abiatar, o sacerdote trazia a estola sacerdotal, e nela estavam o Urim e o Tumim, possivelmente duas pedras preciosas que eram colocadas dentro do peitoral. Podem ter sido usadas para determinar a vontade de Deus mediante o sorteio, que era o costume daquela época. Recebendo a aprovação do Senhor, Davi foi com seus homens a Keila, desbaratou os filisteus e salvou os moradores daquela cidade. Keila era uma cidade fortificada, cercada por um muro. Esse muro protegia os habitantes dos assaltantes, mas também os prendia se estivessem cercados por inimigos. O rei Saul achou providencial que Davi e seus homens estivessem ali. E aí o rei Saul chamou todo o povo para irem cercar a cidade. Ele queria tanto matar Davi que estava disposto a aceitar qualquer coisa como sinal de que Deus aprovara o seu ato. Aí aqui eu abro outro parênteses. Nenhuma oportunidade, irmãos,
que nos pareça que nos apareça para fazer o mal ou alguma coisa errada deve ser interpretada como sinal de aprovação divina. Quando nos vêm as oportunidades, examinemos bem os nossos motivos e nos certifiquemos de que estamos fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Lembrando que a palavra de Deus diz que nosso coração é enganoso. Temos que ter cuidado com isso, tá bom? Voltando, aí Davi, ele sabia que estava vulnerável e que Saul planejava mal contra ele. Portanto, Davi novamente consultou ao Senhor. E vemos como formulou as perguntas através de Abiatar, com a estola sacerdotal que ele carregava naquele momento. Ele orou primeiro ao Senhor, explicando a situação. Davi perguntou se Saul realmente desceria para prendê-lo. Perguntou também se os homens de Keila se entregariam a Saul. Notemos, irmãos, que as respostas eram próprias para o sorteio, ou sim ou não. As respostas que recebeu a essas perguntas foram positivas. Não se tratava, é claro, de uma profecia, mas de um esclarecimento sobre o que Saul e os homens de Keila estariam dispostos a fazer. E ali Davi e seus homens saíram de Keila e se foram sem um rumo certo, o que evitou que pudessem ser perseguidos. O deserto de Judá é uma região árida e inóspita entre a região das montanhas, entre o Mar Morto. Existem ali muitas cavernas e desfiladeiros onde eles podiam se refugiar de Saul. O deserto de Zif é um planalto árido que ficava a 6,5 quilômetros a sudeste de Hebron, e Saul não conseguiu achá-los. No entanto, o seu amigo Jonatas foi até onde ele se achava e o encontrou. E Jonatas ali fortaleceu a confiança de Davi em Deus, declarando que Saul não iria encontrá-lo para lhe fazer mal, que era do conhecimento dele e do seu pai, que Davi ia ser rei e se dispôs a ser o segundo no seu reino. Louvado seja Deus. E eles ali renovaram a sua aliança perante o Senhor e partiram, indo Davi para o deserto e Jonatas para sua casa. A atitude de Jonatas nesta ocasião nos lembra João Batista, que disse a respeito do Senhor Jesus Cristo: que ele cresça, convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Talvez foi a última vez que se encontraram. Eles eram verdadeiros amigos, encorajando um ao outro, fortalecendo a fé um do outro mutuamente. Mesmo ali no deserto de Zif, havia gente disposta a trair Davi. Ele teve que sair de lá, mas eventualmente o rei Saul conseguiu cercar Davi e os seus homens quando se refugiaram sobre uma rocha. De certo ali, teriam sido apanhados se não houvesse chegado uma notícia a Saul que os filisteus estavam invadindo a terra. Aí houve ali, entre aspas, uma distração. Aí Saul teve que abandonar a perseguição a Davi e correr para enfrentar os invasores. Vemos aqui, irmãos, claramente que Deus interveio na hora certa, fazendo uso dos filisteus quando a situação parecia desesperadora para Davi. Você repara, irmãos, que Deus maravilhoso no seu agir? E Davi foi com seus companheiros até um oásis a leste de Hebron, acima das margens do Mar Morto, chamado En-Gedi. Era um bom lugar para se refugiar, porque existem muitas cavernas por ali e podem ser vistas ainda hoje. Algumas eram usadas como residências e túmulos, mas as maiores
podem abrigar milhares de pessoas. O rei Saul perseguiu os filisteus e depois voltou e soube onde Davi estava escondido. Reuniu então um exército formidável de 3.000 homens, escolhido entre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus 600 homens, mais ou menos. Você vê, irmãos, 3.000 homens para pegar um. Como é que pode, né? Aí chegando ali, Saul entrou numa dessas cavernas para se aliviar, sem saber que Davi se encontrava assentado no fundo da caverna com seus homens. E estes logo perceberam a oportunidade que se oferecia e concluíram que o Senhor havia entregue Saul na mão de Davi. Só esclarecendo, irmão, Saul foi ali fazer o número 2, tá bom? Você entendeu, né? E Davi foi furtivamente até onde Saul estava, mas apenas cortou um pedaço da orla dele, que provavelmente havia tirado e colocado à parte, e voltou para onde estava com seus homens. A consciência de Davi ficou perturbada, pois tocar nas vestes de Saul equivalia a tocar a pessoa do rei. E Davi sabia ser errado erguer a mão contra o rei ungido pelo Senhor. E ele declarou isso aos homens, e com isso conteve os seus homens, não permitindo que fizessem mal a Saul. Embora Saul estivesse sendo rebelde a Deus, Davi ainda respeitava a posição que ele ocupava como rei ungido de Deus. Ele sabia que um dia ia tomar o seu lugar, mas também que não lhe competia eliminá-lo por conta própria com as suas próprias mãos. Deixando Saul se retirar da caverna e prosseguiu seu caminho. E Davi saiu também e gritou para Saul: "Ó meu rei, meu senhor! É Deus quem dá poder e autoridade aos reis e governantes deste mundo." Romanos 13, do 1 ao 7. Embora sem saber a razão, devemos respeitá-los como Davi e obedecê-los, a não serem algo que nos torne desobedientes a Deus, a autoridade suprema que é Deus. Em atitude de completa submissão, Davi, que ainda não era rei, declarou a Saul como teve a sua vida em suas mãos dentro da caverna, mas que havia o poupado porque era ungido de Deus. E aí ele mostrou parte da orla que ele havia cortado de sua capa, como prova de que não queria mal e nem era rebelde. Declarou que deixava a justiça na mão do Senhor, mas que nunca levantaria a mão contra Saul. Manifestou surpresa por ser perseguido por Saul, sendo que era absolutamente inofensivo ao rei. Parece que, ao ver e ouvir isso, Saul sinceramente se arrependeu, chegando a chorar de emoção. Ele reconheceu que Davi lhe havia pago o mal com o bem e o abençoou por isso, e afirmou que estava convencido de que Davi seria rei realmente. Pediu que Davi jurasse não eliminar a sua descendência, como é costumeiro ao entrar numa nova dinastia. E isso Davi jurou. E Saul voltou para sua casa. Infelizmente, o remorso dele ali foi por pouco tempo. Davi já não mais confiava no rei Saul, por isso subiu com seus homens a um lugar mais seguro. Você vê, irmãos, que história. Davi sendo perseguido por Saul, que evidentemente queria matá-lo, mas Davi teve a oportunidade de impedir que isso acontecesse.
resumindo a história, talvez para quem não tenha entendido, Davi se abrigou numa caverna ao lado da estrada. Saul posteriormente passara por essa estrada e entrou justamente na mesma caverna. Deve ter sentido ali um mal-estar, uma dor de barriga, não sei, porque a Bíblia diz que ele foi ali se aliviar das suas necessidades. É aquele velho termo, né, irmãos? Catou defecando, vou usar assim o termo, mas você sabe qual que é a palavra mais aplicada aí no ditado. E Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. É como se Davi tivesse com a faca e o queijo na mão. Ele poderia, obviamente, ter eliminado o problema, ter acabado com o problema ali, matar quem está perseguindo. Mas não. Eu aprendo muito com Davi aqui, porque ele não pagou mal com mal. Ali o homem estava indefeso. Rei Saul estava indefeso. E Saul não, Davi, eu imagino, foi ali devagarzinho, rastejando, imagino. Chegou bem perto, cortou um pedaço da veste para servir de prova e voltou para junto dos seus homens. Saul, terminando de fazer o serviço dele, foi embora. Ao longo da estrada, eu imagino Davi no lugar mais alto ali, próximo à caverna, gritou lá para baixo para Saul: ó meu rei e senhor, olha aqui, ó. Eu tive a oportunidade de te matar, mas não te matei, porque eu não vou pagar mal com mal. Pior do que isso, eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque eu respeito a sua autoridade. E muito mais além do que isso, eu coloco a justiça na mão de Deus, porque a minha justiça é como trapo de imundícia. Não está escrito assim, mas eu estou aqui imaginando assim, irmãos. Estou colocando aqui numa visão mais prática para nós, que temos aqui um conhecimento bíblico mais amplo. Eu não vou pagar mal com mal. Não é olho por olho, dente por dente. Eu vou ter misericórdia de você. Vou deixar você nas mãos de Deus. Não vou praticar minha própria justiça, que não é boa. Mas eu vou confiar em Deus, porque é nele que eu confio. Você quer me fazer mal, mas eu não quero te fazer mal. Você quer me derrubar, mas eu não quero te derrubar. Você quer me matar, mas eu não quero e não vou te matar. Será que a gente aprende algo com isso, irmãos? Será, minha irmã, no trabalho, onde você presta serviços, tem a irmãzinha lá que quer te prejudicar, que quer te puxar o tapete, que levantou um falso testemunho, levantou uma mentira contra você, e talvez quer fazer com que você perca um emprego, ou talvez a credibilidade ou o respeito? Vamos supor que chega uma maravilhosa oportunidade de vingar todo o mal que ela quer te fazer. E você vê essa companheira de trabalho fazendo algo errado ali. Aí você vê, pá, peguei com a mão na botija. Catei, como o Davi pegou Saul. Catei, né? Não quero falar a palavra aqui, irmão. Aí você tem a carta na manga. Aí você tem tudo para vingar. Aquela que te persegue, aquela que quer te prejudicar. E o que você faz nessa hora? Por que será que Deus está dando esse ensinamento para nós aqui hoje? Não, você não vai se vingar. Porque você tem o conhecimento da palavra. O que Deus está nos ensinando aqui através da vida de Davi. Não. Você vai orar a Deus, fala: Deus, ó, fulana me persegue, fulana inventa mentira sobre mim, fulana quer me prejudicar, mas eu não posso e não vou pagar mal com mal.
Pronto, irmãos. Deus traz uma estratégia e, de uma forma, as coisas se acalmam. A tempestade se acalma, as ondas abaixam. Quando você menos esperar, a justiça de Deus é operada naquela vida. Mas você não sente um sentimento de vingança. Também, irmão, você não vai dizer: ah, eu tenho um dono, que é o que eu mais vejo nas religiões, no meio crente. Ah, irmão, não mexe comigo não, que eu tenho um dono. Ai, não mexe comigo não, que eu tenho uma dona. Cuidado que Deus me ama. Com um tom de ameaça, sabe, irmãos? É como uma criança que está na escola. Ah, eu vou contar tudo pro meu pai, viu? Não, irmãos. Deus ama a todos e não faz acepção de pessoas. Porque Deus sabe a intenção de cada coração. E você, meu irmão? Elimine o sentimento de vingança do teu coração. Porque essa é a mensagem aqui hoje, mensagem prática para nossas vidas. Tire o sentimento de vingança do teu coração. Nós cristãos temos que passar por muitas situações, temos. Nós aprendemos muito com a palavra do Senhor. Aprendemos. Nós lemos a palavra do Senhor, lemos. Nós pregamos a palavra do Senhor, pregamos. Mas e na hora de pôr em prática? E na hora de você praticar Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas não é esse que eu quero não, irmãos. Bem, é o versículo 7 de Mateus 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas e na hora de praticar esta palavra? Davi foi misericordioso? Foi bastante misericordioso. Se fosse eu, o que faria? Se fosse você, o que você faria? Sabendo que tinha alguém furioso querendo a sua morte. Será que você ia dizer melhor a ele do que eu? Será que você ia dizer, como diz no mundo, antes chorar a mãe dele do que a minha? Será que eu ou você, nós, teríamos misericórdia daquele que não está tendo misericórdia de nós? É aqui que está o grande desafio da nossa vida. É aqui que está um dos grandes desafios de ser um cristão. Estou falando de ser crente, estou falando de ser cristão. Ser cristão, dá outra face para bater. Você faria isso? Você teria misericórdia para um dia você alcançar a misericórdia? Você perdoaria a dívida assim como Deus perdoa a sua? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. Perdoa nossas ofensas, tanto quanto nós perdoamos também a quem nos tem ofendido. Será que eu perdoo quem tem me ofendido? Você perdoa quem tem te ofendido? Você faz jus à religião verdadeira, que é Cristo, o amor e a misericórdia, e não um simples cumprimento de regras, como os fariseus daquela época faziam? E os religiosos nos dias de hoje só cumprem regras, mas não tem a essência, não tem o amor. Aí acaba que sendo como o apóstolo Paulo disse, está escrito, que é só um pedaço de ferro batendo e fazendo barulho. Quem não tem amor pode ter profecia, pode ter revelação, pode ter dons da ciência, pode saber ensinar, pregar e falar, mas se não tiver o amor, não adianta. O amor ao próximo. E o mandamento, que é a lei, em Êxodo capítulo 20, que diz: não matarás. Mas aí o Senhor Jesus Cristo, ele resume em dois grandes mandamentos: amarás ao seu Deus com toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. E outro mandamento semelhante a este:
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Substituiu toda a lei. Se eu amo meu próximo, eu não vou matar ele. Se eu amo meu próximo, eu não vou roubar ele. Se eu amo meu próximo, eu não vou cobiçar as coisas dele, nem principalmente a mulher dele, como eu já falei em vídeos anteriores. Não matarás. Amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não mata. Quem ama o próximo não se vinga. Ah, tudo bem, mas todas as histórias do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, são a sombra do que haveria de vir. Aí eu faço uma observação importante aqui, irmãos, sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 53, que diz assim: o Senhor Jesus Cristo dizendo: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Por que o Senhor Jesus Cristo está dizendo isso? Porque ali um dos discípulos pegou a espada e tentou cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Estudo que eu já fiz, cheguemos à conclusão que foi Pedro que desembainhou a espada. E ali, irmãos, não era para cortar a orelha, que dificilmente pegaria alguém em movimento e cortaria a orelha propositalmente. Ali era para acertar na cabeça mesmo, para defender o Senhor Jesus diante da prisão dele, porque o discípulo não queria que ele fosse preso. Mas o Senhor falou para o discípulo: embainhe a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aí foi que ele deu essa resposta: eu tenho poder para orar ao meu Pai, e Ele mandará uma legião de anjos para nos defender e matar todo mundo aqui. Mas eu não vou fazer isso. Não precisa matar ninguém. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, sabia, Ele sabe de todas as coisas e vai continuar sabendo. Mas Ele sabia o propósito do porquê que eles estavam querendo prender Ele. Para prender, julgar, condenar, crucificar e Ele ser morto. Mas o Senhor não reagiu. O Senhor Jesus não pagou mal com mal. O Senhor Jesus Cristo não orou a Deus para mandar os anjos ao defender e matar todo aquele povo. O Senhor Jesus Cristo teve misericórdia. O próprio Jesus teve misericórdia daqueles que os perseguiam. É como o profeta Isaías escreveu: ele foi como um cordeiro mudo, não abriu a boca para nada. Escarnecido, cuspido, chicoteado, humilhado, mas mesmo assim não abriu a boca. Ele não reagiu. Jesus Cristo mesmo, o Senhor, deu a outra face para bater. Ele confiou em Deus. Confiou na justiça do Pai. E ele não se vingou. Ele era Deus. Ele tinha todo o poder. Você consegue compreender, irmãos, o paralelo que eu estou fazendo entre Davi e o Senhor Jesus? Que graças a Ele nós temos vida com abundância hoje. Ele veio para remir os nossos pecados. Não éramos merecedores de estar aqui, mas estamos aqui. Mas por quê? Nós temos que reconhecer todo o esforço de Jesus Cristo nesse momento, para que alcançasse a vitória para nós. Todo esse esforço de Jesus para alcançar a vitória para mim. É por isso que eu tenho que ser muito grato, mas muito grato a Jesus por tudo isso. Porque Ele venceu a morte, venceu os inimigos, venceu as suas vontades. Eu creio, irmãos. Pensamento pode ter passado, pensamento pode ter. Não estou afirmando. Mas uma coisa é certa, que Hebreus capítulo 4 diz que Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado e está até hoje sem pecado nenhum. Ele venceu a morte, venceu todos os inimigos.
e nos garantiu a vitória. E por que será que a gente não pode enfrentar as batalhas comparadas a essas? São muito pequenas. Ô irmão, veja bem, você não sabe o que eu estou passando. São as justificativas que nós temos e acrescentamos de que o nosso problema é sempre maior do que os outros, do que o dos outros. Vamos largar a mão do pessimismo, deixar o sentimento de vingança de lado e confiar em Deus. Você é um cristão? Você confia em Deus? Vamos ver nessa hora, onde é colocada em prática e colocada à prova se você mesmo confia em Deus. Que aí você não faz justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque você deixa a justiça na mão daquele que faz a justiça no tempo dele. A justiça é no tempo dele e essa é infalível. Se não for nessa terra, vai ser no juízo final, onde cada ser humano comparecerá ante o tribunal de Cristo e será julgado segundo as suas obras, sejam boas ou sejam más. Amém? Espero, irmãos, que você tenha entendido essa mensagem. Espero que você tenha entendido que é um livramento para mim e para a tua vida. Não esqueça dessa mensagem se você assistiu até aqui. Quem não assiste perde. Quem assiste e dá crédito ganha. Não é para a glória do meu nome, é para a glória do nome dele, para que nós possamos viver uma vida mais quieta e mais tranquila, na medida do possível e na medida do querer de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, guarde e proteja em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem pedirá? Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, em nome do Senhor Jesus.